Boa tarde, estou aqui para apresentar no Congresso UFBA 2024. O título do meu trabalho é Ciência de Dados como Ferramenta para a Formação Científica. E me apresentando um pouco, meu nome é Luísa, eu sou graduanda em Engenharia Química e fui bolsista de iniciação científica do edital PIBIC CNPq de 2023 a 2024 e fiz parte do Grupo Gama e do projeto Ciência de Dados na Educação Pública, ambos coordenados pela minha orientadora, a professora Carla Scherni. Fazendo uma breve introdução ao meu trabalho, primeiramente eu queria fazer uma reflexão quanto ao aprendizado de ciências exatas, principalmente de matemática aqui no Brasil. O SAEB é um conjunto de avaliações criadas com o intuito de fazer um diagnóstico quanto à educação básica brasileira. Aqui na tela vocês podem ver os resultados do SAEB quanto ao ao aprendizado de matemática nos estudantes do ensino fundamental 2, ou seja, eles fazem essa avaliação quando estão no 9º ano. Aqui temos 9 escalas de proficiência em matemática, sendo a 7, a 8 e a 9, que representam os melhores resultados, e ao 0, 1 e o 2, que representam os piores resultados. Depois dessa parte rosa em diante, representa esses melhores níveis. E essa parte está muito pequena, tanto em comparação ao resto do gráfico, mas o que é preocupante é que ela é muito pequena em relação aos piores níveis de aprendizado. Dito isso, é muito importante pensar sobre a forma que a matemática é passada para esses estudantes e como é que eles lidam com isso. As ciências exatas como um todo, principalmente a própria matemática, de certa forma, é uma ciência taxada para poucos. Então, poucos acreditam que eles realmente podem saber, podem aprender matemática. Diante disso, ainda há pouca flexibilização para os professores fazerem uma forma diferente de se ensinar matemática e a falta de tempo e incentivo para esses profissionais. Somada essa carência, hoje nós temos que levar em conta outro fator. A nossa sociedade é movida à tecnologia, diferentemente dos pais desses estudantes. E que hoje eles são muito expostos a dados, tanto são expostos como são produtores de dados. Devido a esse fato, é muito importante que os estudantes, futuros adultos, saibam lidar com esses dados, saibam interpretar e dizer o que eles significam. Por isso é o meu objetivo fazer propostas de práticas e atividades envolvendo o uso da ciência de dados, de uma forma em que o estudante consiga estar envolvido nas etapas do ciclo de dados. Para isso eu fiz uma revisão de currículos de iniciativas com o objetivo e tenham aparecidos, que realizam isso de uma maneira muito, muito boa. Com isso, eu confeccionei oficinas de ciência de dados, em que o estudante possa participar dessas oficinas, envolvendo-se em todos os ciclos de dados. Assim, ele pode coletar dados, visualizar dados, representar de uma maneira diferente do que ele conhece e interpretar. Para a confecção dessas práticas, eu tinha que fazer algumas adaptações, primeiramente para o público-alvo, que são os estudantes do 6º e 7º ano. Essas práticas também tinham que ser realizadas no contraturno escolar, ou seja, no período da tarde, durante aproximadamente 2 horas. Então, a gente tem aqui 9 conteúdos abordados. Aqui nesse próximo slide, a gente tem a foto de algumas práticas que foram realizadas pelos estudantes que eu confeccionei. Então, aqui na primeira foto, nós temos uma atividade sobre organização de dados. Aí, essa atividade tinha um tema, que eram os pontos turísticos de Salvador. Então, eles recebiam ali uma carta que falava sobre esses pontos turísticos de uma forma não estruturada, em forma de texto, e eles que tinham que estruturar esses dados na forma de uma tabela. Nessa segunda atividade, teve outro tema, que foi sobre escolas nos bairros de Salvador. Nesse caso aqui, desse estudante da foto, foi sobre o bairro de São Caetano. E o intuito dela foi realizar uma forma de representar esses dados de uma maneira visual. Nesse caso aqui, num gráfico de barras. Então, eles tinham que pegar esses dados dos cartões, esses dados qualitativos, e representar isso colando, empilhando um dado em cima do outro, de uma maneira manual mesmo, para que eles possam perceber esse processo. Aqui nós temos uma outra atividade, uma outra prática, que foi realizada com os estudantes, só que essa precisa de um raciocínio maior, um processo de evolução um pouco mais complexo. Então, é sobre amostragem. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que retirar amostras de uma determinada população. E a partir dessas amostras, desses experimentos, eles tinham que estimar um valor para a sua população. Então, aqui eu introduzi a proporção de um pote de feijão e grão de bico, que são coisas pequenas, que dão muito trabalho de serem contadas, e que eles tinham que estimar isso através de ciência de dados, de estatística. Então, eles fizeram uma série de experimentos, estimaram a proporção desses experimentos, e no final eles tinham que marcar isso num gráfico, que a gente chama de dot plot, e fazer uma estimativa do que eles conseguiram de resultado sobre a proporção da própria população. Essas e outras práticas, dá para perceber aqui, com os exemplos que eu trouxe, que as oficinas que eu propus uma maneira de que o estudante realmente possa executar e aplicar o conhecimento que ele vai ter sobre a matemática e ciência de dados. Com isso, eu gostaria de agradecer ao CNPq, que possibilitou que eu realize esse projeto. Gostaria de agradecer também a toda a equipe, tanto do Gama, tanto quanto o do Ciência de Dados na Educação Pública. E gostaria de agradecer também à Fundação Itaú, que possibilitou a execução de todo o projeto da equipe.